Vivemos em plena era digital. Isso implica em mudanças na forma de pensar, de agir e de viver neste mundo tecnológico. É difícil acompanhar a velocidade das inovações, pelo menos para nós adultos. No entanto, para os chamados nativos digitais, essas crianças e jovens que já nasceram envolvidos por internet, celular e games, esse ritmo veloz é parte natural do seu desenvolvimento. Como a escola e os educadores podem se preparar melhor para lidar com a cultura digital é o assunto do programa Educação em Rede de hoje. Para essa conversa, eu recebo Gisele Cordeiro, mestre em Tecnologia Educacional pela UFRJ e gerente de projetos da Subsecretaria de Novas Tecnologias Educacionais da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. E o professor Eduardo Monteiro, doutor em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Tudo bem, professores? Bem-vindos. Bom, e antes da gente começar a nossa conversa, a gente, como sempre, vai assistir a uma reportagem especial sobre esse nosso tema de hoje. Vamos lá? Até o final de 2013, 2,7 bilhões de pessoas em todo o mundo vão estar conectadas na internet. É quase a metade da população mundial. Assim como cada vez mais gente entra no mundo virtual, cada vez mais as tecnologias entram na vida das pessoas. Para o filósofo Pierre Levy, isso reflete a quarta revolução da comunicação humana, que vem após a invenção da escrita, do alfabeto e da imprensa. A diferença dessa revolução é a velocidade. Tudo muda e se inova o tempo todo, de forma intensa. Todos que estão conectados em rede podem ter acesso a todas as informações possíveis. E apesar de tudo isso, em pleno século XXI, a educação ainda não entrou de vez na era digital. Para debater este tema, a Multirio promoveu o seminário A Escola, as Mídias e a Cultura Digital. Estudiosos e pesquisadores do Brasil e da Colômbia se reuniram para discutir a importância das linguagens tecnológicas na formação do ser humano. Essas novas linguagens da comunicação permitirão que alunos e professores de diferentes espaços educacionais troquem experiências, enriqueçam informações e se reconheçam como membros de uma cidade, descobrindo problemas, deveres e direitos e também riquezas e potencialidades. Não há mais um receptor passivo da informação. Somos todos agentes, produtores e transformadores, participando do processo global de comunicação. Neste momento temos dois mundos. Llamemos el mundo offline, el mundo real, y el mundo online, el mundo digital. En este mundo, que es espacio y tiempo, aquí hay restricciones, aquí nos morimos, aquí es donde sufrimos, aquí es donde hacemos las transacciones, donde construimos la cotidianidad. En el mundo digital representamos mundos, pero en ese mundo digital usted puede controlarlo, usted puede desconectarse, puede conectarse. Si en ese mundo algo no le gusta, se pasa a otro mundo digital. Ese es el mundo online, pero el mundo offline, cambiar de mundo es más difícil. Usted tiene que trabalhar muito, tener tempo, porque esse espaço e tempo, aqui não tem espaço e tempo. Esse funcionamento de rede, ele é alguma coisa com a qual a gente não está habituado, porque a gente está habituado a pensar as pessoas ligadas por laços diversos, mas não por um laço como esse, que é o laço de rede. A gente vai precisar se habituar a isso, porque a gente cada vez mais usa isso. Cada vez mais o paradigma das redes está presente na nossa vida. Bom, por outro lado, essa coisa de você ter comunicação imediata entre nós, ela cria essa ideia de cultura da participação, na medida em que todo mundo pode ser receptor, mas todo mundo pode ser emissor. Todo mundo pode ser autor, todo mundo pode ser leitor. Todo mundo pode ser produtor, pode ser consumidor. Protagonismo está aí, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente tem um protagonismo individual, esse conhecimento é coletivo e é compartilhado. Então, a gente tem um diálogo permanente entre o que é individual e o que é coletivo, né? A atual geração de crianças e jovens está tão acostumada com a vida tecnológica que é chamada de nativa digital.
embora a gente acredite que a gente está construindo conhecimento com o menino no momento que ele está na experiência dele de ensino-aprendizagem, ao fim e ao cabo, quem realiza, quem empreende o conteúdo que vai para a sala de aula somos nós, os jurássicos. E como é que a gente faz essa aproximação, né? Como é que nós, os jurássicos, nos arrogamos o direito de dizer o que tem que entrar ali naquele espaço, naquele ambiente, para aqueles seres, né, que a gente tangencia, mas que tem vida própria, né? E há muito tempo atrás, na educação, a gente achava que não, né? Que a gente aqui ia dar luz para eles, o conhecimento. Então, como é que a gente passa de uma cultura educativa para outra? Porque não é só passar do acesso à tecnologia, da desenvoltura no uso da tecnologia, ou não. Eu não acho que nós somos jurássicos só por isso. Nós somos jurássicos porque nós temos que nos adaptar para não morrer. Com o mundo digital, podemos humanizar y tratar mejor y transformar probablemente el sueño del mundo offline, el mundo real que queremos. Pero también podemos hacer lo contrario, ¿sí? O sea, en este momento tenemos educación digital, educación real, o sea, offline, online. Tenemos terrorismo offline, terrorismo online. Tenemos amor offline y amor online. La pregunta es, estos dos mundos apenas están aprendiendo a moldearse entre sí y a modularse entre sí. El ideal es que seamos capaces de reflejar un mundo de dignidad aqui e acá. Esse é o desafio. Tantas mudanças exigem novos paradigmas e condutas da sociedade e, principalmente, da escola. Se eu chego no século XXI, né, e eu tenho à minha disposição o dia inteiro, independente da escola, e a escola tem que acompanhar esse ritmo do impacto das novas tecnologias e das antigas tecnologias que interagem, eu estou falando de uma velocidade de distribuição de informação e de possibilidades de acesso. Agora, transformar essa informação em conhecimento, e conhecimento a serviço da sua vida, da sua família, da sua comunidade, do seu estado, do seu país e do seu planeta, é função, sim, da educação básica. Dá para fazer uma escola que respeita toda a grade curricular, todos os conteúdos, centrado no desejo, no interesse do aluno. É a comunicação que define as relações sociais. A diferença é que a comunicação hoje é mediada pela tecnologia. Então, ela muda de âmbito na medida em que ela é mediada pela tecnologia. A tecnologia, como diz nosso outro mestre, Jesus Martim Barbeiro, a tecnologia passa a ter interferência na estrutura, passa a ser uma mudança estrutural. Fazer parte do mundo e da produção da cultura digital é o maior desafio da escola atualmente. Internet é um caos, mas não é um desordem. Entonces, la primera tarea que el educador a lo largo desde niño tiene que enseñarle el profesor al niño, o a los niños o a las niñas, es cómo hacer hipótesis adecuadas para poder entrar en ese caos y generar un orden. Si usted no sabe hacer preguntas adecuadas, o no tiene hipótesis adecuadas, o no tiene propósitos bien claros, y usted se pierde en Internet. Entonces, lo primero es enseñar, hay que formar mucho pensamiento analítico, aprender a hacer hipótesis, aprender a hacer preguntas. La pregunta que sigue es respecto a qué, ¿sí? Porque las preguntas en sí mismas no tienen ningún valor. El valor de la pregunta depende del proyecto ético frente al cual usted esté trabajando. Una cosa es hacer preguntas para hacer daño y otra cosa es hacer preguntas para un proyecto ético, ¿sí? Entonces, hay que enseñarle al niño que todas las preguntas solamente tienen una finalidad: cómo aprender, cómo vivir dignamente sobre el planeta, cómo vivir dignamente con los otros, cómo construir dignidad en conjunto. O sea, aprender a hacer preguntas es lo primero. Y que esas preguntas formen parte de su proyecto de vida, ¿sí? Es muy importante que los niños desde pequeños, junto en alianza con los papás, puedan construir un proyecto de vida. Y que ese proyecto de vida esté orientado a lo mismo: cómo construir dignidad humana. E é isso, educação pública de qualidade, compromisso ético com a nossa população, com o nosso país, com o nosso planeta. É ter certeza que todos os dias o trabalho que a gente faz diferença na vida das pessoas. E essa diferença
ela será sempre mais significativa quando a gente aprender a trabalhar com todos, a incluir todos, né, os diferentes, os iguais, para que a gente possa dar conta da nossa missão. Muito obrigada. É isso mesmo? Estamos vivendo uma nova revolução na comunicação? Eu acredito que sim, Carla. Eu acho que essa coisa de você democratizar a comunicação e, para ir mais além, né, como foi dito no documentário, o sujeito se constitui pela linguagem. E quando você democratiza a comunicação desse jeito, você tem uma forte mudança no hábito, inclusive, das pessoas que não presenciaram a mudança anteriormente, acabam se adaptando. Mas eu acredito que sim. E você, professor, tem a mesma opinião? Parecida. Eu acho que a comunicação vive de revoluções, né? Acho que faz da própria natureza dinâmica do processo das pessoas. Agora, toda revolução é nova, né? E acho que a novidade que a gente tem e que talvez nos crie assim um impacto, nos assuste um pouco, nos dê um pouco de ansiedade sobre o nosso presente, o nosso futuro, é a natureza dessa revolução, porque ela mexe com coisas muito profundas na nossa estrutura social, na nossa estrutura cultural e na nossa estrutura pessoal, psicológica, né? E eu acho que aí é que está o desafio, porque a educação ela está situada no meio disso tudo e ela não é muito afeta a revoluções. Pois é, professor, e para você, qual é assim, o maior impacto que essa revolução está causando no nosso cotidiano? Olha, desde mudar as relações que as pessoas estabelecem entre elas. Primeiro com a ruptura de espaço-tempo, né? Fora isso, a democratização de para quem você fala, a quantidade de pessoas que você fala também assusta um pouco, né? Às vezes eu converso com pessoas que colocam uma coisa no Facebook e não tinham ideia da dimensão que isso ia tomar, né? Acho que essa coisa de fazer dessa rede social um megafone, da comunicação deixar de ser um pouco mais íntima e se tornar mais pública, e a ruptura do espaço-tempo são as coisas que mais trazem impacto para as pessoas, eu acho que nas relações. E você, professor, como é que se sente vivendo em plena era da consolidação, né, dessa era digital? Como é que eu me sinto? Eu me sinto muito cansado. Eu me sinto São muito muitas cansado. Informações, é isso? Exatamente, porque eu acho que essa colocação que a Gisele fez sobre a questão do espaço-tempo, ela se conjuga com uma outra, que é uma outra dimensão que a gente vive, que é a velocidade e a aceleração. Eu acho que a gente é obrigado a processar uma quantidade de informação muito grande todos os dias, né? A todo momento. E isso, de certa forma, isso exige, isso tem uma contrapartida psicológica, neurológica, fisiológica da gente, né? Essa talvez seja uma das grandes revoluções, né? A grande mudança talvez seja essa, porque a nossa percepção de espaço muda, a nossa posição no espaço e no tempo muda. Quer dizer, a gente pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, a gente pode estar em mais de um tempo ao mesmo tempo, né? Os tempos se multiplicam, se sobrepõem. Portanto, eu posso ser mais de uma pessoa ao mesmo tempo, né? Eu posso, eu sou exigido de ser o pai, o filho, o marido, o funcionário, o cidadão, o cliente do banco, todos ao mesmo tempo sendo solicitados, né? Como eu também posso manipular isso, né? Eu posso ter diferentes perfis, eu posso me apresentar de diferentes formas. E se ser uma pessoa já gasta bastante energia, já dá bastante trabalho, ser várias e ao mesmo tempo, e em vários lugares ao mesmo tempo, isso exige muito da gente. Eu acho que esse é um dos dilemas que a gente vive. Qual é o limite de pessoas que a gente pode ser, de espaços que a gente pode ocupar e de tempos que a gente pode viver e administrar simultaneamente, né? São muitas informações, né, gente? Olha, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui nessa nossa conversa, que está só começando, e volta já já, tá? A gente vai agora para o intervalo, para um rápido intervalo, e na volta retomaremos a discussão sobre o papel das escolas na apropriação do conhecimento em plena era digital. O Educação em Rede volta em alguns minutos. Até já! Olá, estamos de volta com o Educação em Rede.
E hoje estamos discutindo a cultura digital e como a educação precisa participar mais ativamente da produção dessa cultura. Então, professores, a era digital criou pelo menos duas tribos, né? Os migrantes digitais e os nativos digitais. Como é que essas duas tribos estão se relacionando, Gisele? Eu acho que ainda os imigrantes estão se adaptando, obviamente. E essas relações, elas tendem em determinados momentos, se tornar um pouco tensas, né? Isso configura... Dá um exemplo. Isso configura na escola, por exemplo, né? Que você tem alunos que vivem no mundo digital e, de repente, entram num espaço que volta ao século anterior, lousa, um tempo mais lento, e muitas vezes eles são até impedidos de usar os aparatos eletrônicos, dos quais parece que são apêndices do corpo dessas crianças, né? Então, gera uma certa tensão. Mas eu acho que, como toda grande revolução, é um momento de aprender, né? Aprender a interagir com essas mudanças e com as pessoas e também com a natureza, né? De cada geração. E eu acho que é uma troca mesmo de gerações. Eu acho que é um momento de grande aprendizado, acho que para a escola e, de uma maneira geral, para a sociedade. Entender que isso é um momento de transição e que traz algum desconforto, claro. E você, professor, como é que está vendo essa integração eu acho que, de fato, é um momento de aprendizagem, de adaptação, que vai durar, na minha opinião, para sempre. Né? Porque eu concordo com a visão de que a gente vive num tempo em que determinados conceitos que a gente aprendeu como bastante sólidos, eles estão se esvaindo. O conceito de estabilidade, o conceito de simplicidade, né, por exemplo, foram conceitos que nós, da nossa geração, vamos dizer assim, aprendemos a confiar nessas ideias. E essas ideias hoje, num mundo veloz, num mundo tão baseado em informação e na natureza veloz da informação, enfim, e em outras diversas variáveis, em termos filosóficos, em termos da forma como a gente se relaciona e tal, a instabilidade eu acho que é uma parte já da nossa natureza, ou seja, finalmente a gente tem que assumir que a vida é instável, a vida é inconstante, é incerta. Com ou sem internet, né? Com ou sem internet, quer dizer, com a internet talvez ela fique até mais certa um pouquinho, porque a gente acaba tendo algumas referências, né? Mas é natural desse mundo onde a comunicação se tornou tão horizontal. Ela não se tornou tão horizontal porque porque há internet ou porque há tecnologia, mas é porque há meios de comunicação nas mãos de todo mundo. É isso que muda a relação hierárquica social e que cria para mim um dilema histórico para a escola, que foi construída dentro de um outro paradigma de comunicação social, onde as coisas eram muito mais verticais e unidirecionais, né? E com uma função conservadora, porque, né, a escola tem que ter uma função conservadora. Então, como exercer uma função conservadora, ou seja, de conservar, de preservar o que a sociedade construiu de bom, né, o que se precisa passar para as gerações futuras, num mundo de constante mudança, onde você precisa se adaptar permanentemente, ou seja, onde você não pode mais ser conservador. Então, esse é o dilema. E onde a produção de conhecimento está para todos. Exatamente. Por conta dessa democratização, inclusive, né? Esse é o dilema que a escola, o educador, vive na sua função social, na sua função histórica, na sua posição diante dos coletivos todos, né? Tem que ter solução, nós vamos encontrar. E tem solução, Gisele? Né? Já existe um início de resposta para esse dilema aí? Eu acho que todos estão aprendendo com isso, mas algumas pessoas estão buscando solução, né? Eu acho que a ideia de entender que você vive num mundo, né, complexo, com incertezas, etc., também traz a questão de que você precisa pensar soluções diariamente. Então, assim, algumas soluções bastante interessantes pelo mundo, na área de educação. Exemplo pra gente. Na nossa rede, por exemplo, a gente tem uma escola que uniu professores e alunos num sistema de monitoria, onde os alunos são monitores tecnológicos dos professores. Então, eles auxiliam os professores na utilização das redes sociais, dos aparelhos eletrônicos, e, em contrapartida, o professor vai mediando em como esse aluno
se coloca nessas redes sociais e utiliza esse aparato eletrônico. Horizontalizou a relação. Exatamente. Percebe, né? É uma relação colaborativa. Então, o aluno entra com um determinado conhecimento, o professor entra com outro determinado conhecimento. E aí você meio que horizontaliza essa relação. O que não quer dizer que você deshierarquiza. Não quer dizer. Né? Quer dizer, o desafio é manter uma estrutura necessária de hierarquia entre adultos e jovens, entre representantes da educação pública e a população, né? Essas hierarquias, né? Quer dizer, o professor tem uma outorga social para educar, né? Não quer dizer que você precise abrir mão disso. Agora, como manter, então, essa hierarquia, professor, nesse mundo sem hierarquia, né? E numa realidade em que os professores sabem menos que os alunos? Essas posições, elas são muito delicadas. Como o próprio Jesus Martim Barbeiro, que foi citado pelo Bernardo Toro, ele alerta a gente, quer dizer, não é que não haja hierarquia, né? E o grande problema é que a gente, de certa forma, maniqueiza, né? Ou seja, existe o branco e o preto, existe o nativo digital e o migrante digital. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Migrante é melhor que jurássico, né? Como falava mas existem jurássicos também, quer dizer, e os jurássicos, na sua época, foram extremamente competentes naquilo que fizeram, naquilo, né, que criaram, e a gente está aqui até hoje, chegamos aqui porque eles por conta das conquistas que eles fizeram, das adaptações que eles foram capazes de fazer e do legado que eles deixaram. Então, não é que não haja hierarquia, existe hierarquia. O problema é que a gente, perdendo um pouco as referências, a gente pode se perder realmente. Quer dizer, eu particularmente, e acho que outras pessoas têm essa visão, não acredito que é da natureza do jovem ou da criança lidar bem com a tecnologia. É natural para eles. Eu acho que essa posição ela precisa ser colocada de outra forma, talvez. É novidade. Tudo para a criança é novidade, né? Tudo para a criança e para o jovem é descoberta. E, portanto, é desconhecido, né? Está sendo experimentado. Está sendo experimentado na tentativa, no erro, no acerto. E o nosso problema, quando a gente os coloca como diferentes e nos colocamos como, digamos, incapazes ou incompetentes ou migrantes que não estamos entendendo bem o que estamos acontecendo, é que a gente mesmo estabelece uma distância que não deve haver, porque ela fecha esse espaço para colaboração. Ele fecha esses canais de diálogo intergeracionais, que isso sim, se a gente perder isso, a gente perde tudo. Né? O que a gente não pode deixar de preservar em nenhum momento de mudança, seja quando a escrita foi inventada lá atrás, há 8.000 anos, seja quando se inventou a imprensa, seja quando apareceu a televisão, são os canais de relação intergeracionais. Né? Se a gente perder isso, a gente perde a principal função que a educação e que o educador tem na sociedade, que é exatamente de manter essa liga do tempo que forma a cultura, que forma a sociedade. Agora, uma outra mudança também é que o receptor passivo acabou, né? Somos todos produtores e consumidores, né, dessas informações. Como é que isso afeta a escola? Me parece que alguns professores sabem lidar melhor com isso, né, do que outros. E como o Eduardo falou, essa coisa de ou você sabe muito bem, não, pessoas estão se adaptando. Inclusive os alunos, porque muitos alunos têm até a aptidão para trabalhar com eletrônico, mas não sabe, por exemplo, onde buscar as informações com uma fonte mais segura ou informações tranquilas em relação a um determinado tema polêmico. E isso ou não cabe tem um aparato, muitas vezes, familiar ou cultural que permita a ele uma abordagem mais crítica, mais distanciada daquilo. E aí que entra a hierarquia, né? E aí que entra a hierarquia no sentido positivo. Exatamente. Né? De orientação mesmo. De mediação. Né? Fazer as perguntas certas. De fazer as perguntas certas, de apontar provocações que levem esse aluno a aprender mais e até a se entender como um ser que tem que estar em constante aprendizado, porque quando ele acha também que ele já sabe tudo, porque ele pode digitar num buscador e aí ele perde a própria essência do ser humano, que é aprender sempre. Né? E isso do aprender sempre é uma coisa que, se a gente reparar bem, não foi incluída no DNA da escola.
né? A escola ela foi gerada e tem a sua estrutura em cima de aprende-se um pacote e esse pacote é preservado eternamente, né? E esse, para mim, é um dos problemas talvez mais difíceis da escola enfrentar. São inúmeros os problemas, né? A questão de que a gente vive numa era em que a gente, pela própria velocidade das coisas, pela natureza das nossas formas de construir conhecimento, pela natureza da nossa relação social e da nossa hierarquia, muda a nossa relação com o conhecimento também. E o conhecimento, hoje, ele não é mais o mesmo de amanhã, não é mais o mesmo de ontem. Então, essa dinâmica de atualizar o conhecimento, de adaptar-se, né, de revalidar o conhecimento, ela é muito contrária àquela posição de uma escola onde existe um conhecimento, né, meio que sacralizado, legitimado, e que a escola tem uma função, né, também meio que sagrada, de passar esses pacotes, né, transmitir, né, esses pacotes entre as gerações. E quando você adquire esse pacote, você é certificado de que você está empacotado. Exatamente. Né? Olha, isso é muito interessante, mas a gente vai continuar essa nossa conversa daqui a pouquinho, tá? Tá bom. O Educação em Rede vai para o intervalo. No próximo bloco, continuamos a falar sobre os desafios que a cultura digital oferece para a educação. Nós voltamos já já. Você está assistindo ao Educação em Rede, que hoje aborda a cultura digital. O educador colombiano Bernardo Toro, que participou do seminário A Escola, as Mídias e a Cultura Digital, promovido pela Multirio, falou das diferenças entre os mundos online e offline. Para ele, o jovem transita muito bem entre esses dois mundos, mas alertou que o mundo online oferece riscos, assim como o offline, o real. E esses riscos precisam ser levados em conta na hora da educação dos jovens? Vocês concordam com isso? Com certeza, até porque eu não acredito que ele migre tão bem de um meio para o outro, né? Porque você percebe, por exemplo, nas redes sociais que os jovens acabam se expondo demais ou falando coisas que não falariam, por exemplo, entre público. E ele, às vezes, eu acho que ele perde um pouco a noção de que quando ele está lá na rede social, ele não está mais falando para o seu vizinho ou para o seu colega de classe, mas ele está falando para a sociedade, para o mundo, enfim, para o planeta. Teoricamente, para sempre. Exatamente, porque tem um vídeo muito legalzinho, né, que a gente costuma passar para as crianças da monitoria, que é pense antes de postar, que é um pouco isso, né? Você postou e aí não é mais aquele mural estático que está lá, que você tirou a foto que você colocou, que achou usada demais. Não, uma vez postado aquilo, já multiplicou, as pessoas já copiaram, já compartilharam e aquilo ficou. É o seu legado, né, digital para a vida toda. E muitas vezes eu acho que esses jovens e essas crianças não têm muita noção disso. E a gente percebe isso quando a gente trabalha com eles nas redes sociais. Muitas vezes até expondo demais a família ou eles próprios e colocando situações de risco, por exemplo, que nem a gente já conhece tantas outras ligadas à pedofilia, enfim. Mas não só a pedofilia, o mesmo de se expor profissionalmente ou socialmente, coisas que você não falaria, por exemplo, em público. Eu não sei se ele transita muito bem entre offline e online quando a gente percebe esses equívocos. A questão é que, quando você vive em rede, como a gente vive hoje, a alteridade passa a ser uma palavra-chave. A gente vive um mundo, uma cultura muito baseada na individualidade, né? E na privacidade, nos valores relacionados a isso. Quando você pensa que você está sempre exposto ao outro, que o juízo do outro sobre você e a sua relação com o outro que o juízo do outro sobre você é relevante para você e para o outro, que a sua posição diante dos outros está permanentemente exposta, que você é mais igual a todo mundo no direito de diálogo, de negociar e de disputar espaços coletivamente, o outro passa a ser um referencial estratégico sempre muito importante. Isso é o próprio Jesus Barbeiro que também nos alerta, nos traz isso num dos textos dele, muito interessante. Que então, você pensar um posicionamento de vida
e uma educação baseada em alteridade talvez seja o grande desafio e a grande chave. Alteridade não é altruísmo, não é você pensar sempre o que eu preciso fazer para agradar o outro, mas é se você levar sempre em conta que existe um outro, né? E que a sua posição é sempre relativa ao que este outro, a forma de comportamento e interação, né, inter-relação que você estabelece com esse outro. Isso é talvez bastante sofisticado de pensar, talvez, mas eu acho que é talvez o grande desafio. Você entrar numa sala de aula, por exemplo, pensando quem são esses outros que estão aqui, né? Você entrar numa comunidade para educar pensando quem são esses outros e quem sou eu diante desses outros. Isso muda radicalmente uma posição de que, bem, eu vim trazer alguma coisa que esses outros, que não me interessam muito quem são, precisam, né? Agora, isso para o jovem compreender deve ser difícil, né, professora Gisele? É porque já é da natureza da criança e do adolescente ser um pouco individualista mesmo, né? Eu acho que ele vai se descentrando gradativamente. Exatamente. Faz à medida parte que ele do vai desenvolvimento, convivendo né? com os outros. E essa questão da convivência que eu acho que é importante, né? E esse é o perigo de você isolar essas crianças, esses jovens, só nos jogos online ou nas redes sociais, porque ele deixa de conviver com os outros e aí, de repente, ele pode acreditar que a realidade é a rede social ou o jogo online, onde ele joga com pessoas de todos, e ele acha que está interagindo. Ok, está interagindo no âmbito online, mas ele precisa de uma convivência offline para entender que ele é um ser humano, que faz parte de uma sociedade, etc, etc. Inclusive, esse ponto aí é um assunto que se aborda muito, né? O tempo que os jovens ficam conectados. Vocês acham que deveria haver um limite para isso? Aliás, se fala em limite há muito tempo, mas nunca conseguiu estabelecer um limite, porque eles passam horas e horas, né? E aí, qual a opinião de vocês? Eu acho que a função de pais e educadores é sempre demonstrar que existe limite na vida da gente para tudo. Estabelecer canais de diálogo que permitam você construir esse valor, seja em família, seja dentro da sala de aula. Isso começa desde pequenininho, porque são coisas muito difíceis de ser construídas. Se você não construir desde pequenininho, vai ficando cada vez mais curto a possibilidade, o território livre para você construir alguma coisa. Professora Gisele, como é que a escola pode ajudar o aluno a estabelecer esse limite? Acho que o diálogo é importante, né? O diálogo em ambas as partes. Eu sou uma pessoa que vivo conectada, então eu converso muito com os meus alunos e chegava um determinado momento que eu entrava na sala e até para eles entenderem que aquele era um momento de interação entre eu e eles, eu brincava assim, vou entrar em crise de abstinência, mas estou abrindo mão porque é meus 50 minutos com vocês. E aí eu botava lá. E pasmem que eu era uma das poucas professoras que não tinha problema com a questão do uso do celular na sala. Mas porque eu já entrava com a questão do diálogo. Estou abrindo mão da minha convivência online, porque agora 50 minutos offline com vocês. E eles entendiam bem isso. E aí começavam a conversar. E muitas vezes eles brincavam. Quando eu esquecia alguma coisa no meio da aula, professora, crise de abstinência. E eu falei, daqui a pouco a gente volta para lá. Então vamos. Acho que a gente colocar o limite, ele tem a ver com, em primeiro passo é você reconhecer o significado daquele tempo usado por aquele jovem, aquela criança, dentro, por exemplo, de um espaço de rede social. Né? Se ele, por exemplo, é um menino que ele é muito tímido, então ele vai ter um outro tipo de comportamento, ele pode manipular a identidade dele dentro da rede, ele pode encontrar iguais a ele dentro da rede, então se estabelecer um espaço de conforto relacional. Então, qual é o parâmetro? É diferente daquele menino que encontra só para jogar jogos violentos, né? Mas aquele menino que joga jogos violentos, não necessariamente ele vai se tornar um assassino, um psicopata. Quer dizer, você pode ter um menino que é muito tímido, que ele tem muita dificuldade em se colocar, e o jogo violento para ele pode ser uma oportunidade de estar resgatando um pouco mais de segurança. O que interessa é que nós, como pais, mas principalmente como pais, mas como educadores, a gente não pode abdicar do nosso papel, da nossa responsabilidade de educar, de orientar, de estar supervisionando, de estar observando o que está acontecendo e, mais do que fazendo o que a gente quer, atento ao que aquele outro, nosso filho, nosso aluno, precisa, necessita e está realmente exibindo naquele momento para que você possa fazer intervenções que ajude,
Né? Ser sensível à necessidade do outro. Que aí é aquela questão de estar conectado com o outro e não só conectado online, não. Conectado na essência mesmo, de perceber as necessidades básicas. O grande problema do Facebook, por exemplo, que um dos problemas que eu acho que o Facebook não é problema, ele tem alguns problemas como toda coletividade, principalmente uma coletividade de não sei quantos bilhões de pessoas tem, é que ele existe as duas coisas, né? Ele facilita muito uma coisa individualista, egocentrada, né? Narcisista, onde as pessoas usam aquilo como vitrines, né? De identidades que elas gostam de exibir, não necessariamente são... Se elevam, né? A seres que elas gostariam de ser e não são na vida offline. Né? E, ao mesmo tempo, ela permite como mostrou essa pesquisa, a possibilidade de você ser coisas que você não tem espaço de ser na vida offline, pelas características das suas relações, né? Pelo espaço que você ocupa naquela relação e pelas suas próprias características, né? Meninos que são mais tímidos, meninos que são são gagos, dificuldade de falar, entendeu? Você tem comunidades de iguais. Tem uma frase assim, que é perfeita, que é: a tecnologia é e será aquilo que fizermos dela. Exatamente. Eu queria que você repetisse essa frase, Gisele. Que a tecnologia é e será o que fizermos dela. É isso Com aí, certeza. gente. Olha, é um assunto super interessante e inesgotável, né? Infelizmente, nosso tempo acabou. Sei, a minha analista costumam dizer Cordeiro. Isso na hora errada. Muito obrigada pela presença de vocês, por essa ótima conversa. Obrigada. Obrigado. O Educação em Rede termina aqui. Obrigada pela companhia e até a semana que vem.